Agora, ô Pedro, você tá de acordo aí com o nosso Glória? Não, vou começar pelo VP. Não, eu vou começar pelo VP, porque, de verdade, a gente até discutiu. Tudo bem aí? Tá? Tranquilo? Tomar uma aguinha aqui, porque eu quero... Quer ficar à vontade, tranquilo para ouvir o Pedro Ivo, né? Vou dar uma relaxada aqui também, vou recostar um pouco na cadeira aqui. Vou até tirar o óculos. Isso, dá uma olhadinha ali, dá uma descansada. Fala, meus amigos do canal, aqui Jandeflá, ó. Vamos ficar com as notícias aí do Flamengo, do jogo de ontem. O jogo que o Flamengo perdeu, né? Não jogou bem de novo, segundo tempo, foi um fiasco, foi fraco, os jogadores não se encontraram. Vitor Pereira parece que não treinou esse time. Vamos ouvir o que nossos amigos aí estão falando sobre o clássico de ontem, que o Vasco ganhou. E vamos dar uma olhada aí, ó. Canal Jandeflá, já deixa seu like aí. Cansado agora aqui. Ali. Mas eu quero começar pelo VP. Porque... fazer uma pergunta. Fala. Você viu se o Barbieri fez aquele no finalzinho? Rapaz, eu não vi, que eu tava na correria ontem aqui com ele. Estávamos no linha de passe. De roupa, entrar no ar, aí acabei não vendo. Aliás, vou abrir para você algo que a gente conversou ontem no linha de passe. Claro. É esse discurso do VP. O VP falou contra o Independente Del Valle e está vendo coisas boas, que a coisa está evoluindo. Ontem ele falou de novo. Você está vendo isso? William, tudo bem? Boa tarde para você, pro Zé, Bubu, fã de esporte. Acho que é mais preocupante ainda a sequência de insucessos, vamos chamar assim. Tomou ali do Palmeiras, tomou do Al-Hilal, tomou do Del Valle, tomou do Vasco e você sinalizar... Tomou do Del Valle? Você tá engraçado, hein? Mas vamos lá. E aí você sinalizar que você... Isso é a convivência com o Mário. É você sinalizar que você acha realmente que você está no caminho certo. Você vir dialogar. Não é a primeira vez que o Vitor vem a público após uma situação que claramente não deu certo para dialogar, porque ali também a gente precisa entender o papel ali é você dialogar com o torcedor, né? É você explicar publicamente que você acha que não deu certo, o que aconteceu que deu certo, e aí você falando para o seu torcedor que tá tudo no caminho certo. Parece que, a gente debatia ontem, né? Parece que foi apenas uma questão de detalhe, o imponderável ali entrou em campo. Se ouvindo assim, parece que foi um banho de bola do Flamengo que acabou... A bola vadia, desviou ali, entrou, né? Vasco achou um golzinho vadio ali no final e não foi a situação. O Flamengo, para mim, a gente comentava ontem, o Flamengo, para mim, é superior no primeiro tempo, principalmente naquele início de jogo, acho que foram 10, 12 minutos ali. Ele é superior, muito pouco pelo dedo do técnico, muito mais por uma questão intuitiva de uma Arrascaeta. Parece que solto, se mexendo, querendo jogo, finalizando. Depois o Vasco parece que passa o susto inicial, se comporta melhor em campo, tenta sair em velocidade, que é a proposta. O Vasco é um time inferior tecnicamente. O Flamengo tem dificuldade com essa saída em velocidade do Vasco, depois iguala, cria mais. Acho que o Flamengo é melhor no primeiro tempo, mas não finaliza para vencer parcialmente. E aí no segundo tempo a mudança, um buraco ali, uma recomposição defensiva, um espaço de um rebote ali, o Pumita acerta um chute, um golaço. Vasco 1-0, e aí o Flamengo, é a vez do Flamengo se assustar. Aí é o Flamengo que não consegue criar. Aí repete um cenário de outros jogos. Tenta chegar na base do volume, é muito jogador pela ponta, o Vitor quer, muita jogada por dentro que não entra, é uma bola que não assusta, é muito chute de fora da área, bola levantada, coisa que o Flamengo não consegue exatamente em nenhum momento parecer que você via e falava, vai sair um gol porque está maduro. Em nenhum momento parecia que um gol estava maduro. Então você tem muitos momentos do jogo, muitos recortes do jogo, como o Zé gosta de ouvir, em que o Flamengo não se apresenta como a gente espera. Em que a gente não pode classificar que o trabalho vem sendo bem feito. E aí... Falar para vocês, em cima disso que ele está falando, se a diretoria tinha medo do Dorival, que o Dorival não ia conseguir fazer esse time jogar, que terminou o ano passado na 5ª posição do Brasileirão, que o time já não estava jogando mais, como ele começou, tal, depois de ter ganhado, né, a Libertadores e a Copa do Brasil. Se ele pensou que, a diretoria pensou que o Dorival não ia conseguir engrenar esse time, contrataram um técnico também que não está fazendo nada, que não está conseguindo fazer nada. E acho eu que com Dorival o time estaria melhor, entendeu? Porque o time não está jogando nada, entendeu? É a bola lançada, é um time perdido dentro de campo e ele ainda acha que o Flamengo está no caminho certo, entendeu? Vamos terminar de ver aí, ó. E também quando ele rotula que trabalhamos muito bem, mas acabou que não controlamos os resultados. Esquece que tem um time do outro lado também que foi muito aguerrido, que competiu, que ontem
e vem sendo, aliás, muito mais intenso dentro da sua régua, do seu limite ali do que o Flamengo, vem entregando muito mais do que pode, da expectativa do que o Flamengo, que é o Vasco. Então ele reduz o jogo, que é o que eu falo, né, olha, não é simplesmente derrota para o Vasco. Ele reduz a situação do Flamengo, que é não vencer jogos importantes. Esse Flamengo é montado para vencer grandes jogos, jogos importantes. Ele não vence contra o Palmeiras, ele não vence contra Al Hilal, ele vence independente da vara, mas perde o primeiro e é derrotado nos pênaltis, então ele não é superior na hora ali da onça beber água, né? E também no clássico contra o Vasco, que ganhou um peso muito maior, porque o Flamengo deu esse peso ao jogo. A má fase do Flamengo dá esse peso ao jogo, claro. O Flamengo não corresponde. E aí é no mínimo estranho, ou soa complicado para os ouvidos ele sentar na coletiva tranquilamente e dizer que está tudo certo no trabalho. Isso tem uma coisa que não está no trabalho do Vitor Pereira nesse momento, que não está no Flamengo principalmente, porque eu acho que é injusto a gente só falar do Vitor Pereira e rotular o trabalho dele. O trabalho do departamento de futebol nesse momento do Flamengo não é certo. Sem dúvida. E os resultados estão aí mostrando isso, né? Em compensação, Zé, o que está dando certo nesse Vasco, hein? Porque pega uma sequência boa, os jogos, a gente fala jogos fáceis que teve, mas conduziu bem os jogos fáceis. Então, galera, vocês viram aí as notícias aí, algumas delas, né? Aqui no canal Jandeflá. E, cara, eles estão comentando aí agora sobre o Vasco aí. Mas o time do Flamengo não tá legal. O Vitor Pereira não conseguiu se achar ainda. Entendeu? Não conseguiu se achar ainda. E só perde, o Flamengo só perde. Títulos, né? Títulos. E coisa que ele não ganhou ainda. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar o time. O problema do Flamengo é tentativa e acerto. Ele tenta de uma forma, não dá, ele muda. Tenta de uma forma, não dá, ele muda. O Vasco não. Sabe por quê? Primeiro, o Vasco trabalha tranquilo. Tem um treinador que sabe muito bem o material humano que está nas mãos. A impressão que dá, eu não sei, o Pedro pode confirmar, com certeza tem mais informações do que eu, que o Barbieri participou dessa montagem de elenco, né, com as características dos jogadores, o que ele precisava, com a bola, sem a bola, sim, quando ele precisar mudar as características. Então isso tudo facilita. Facilita, porque, como eu falei, eu sei das minhas qualidades e sei dos meus limites. Como é que eu vou jogar de frente, de peito aberto contra o Flamengo? Não vou jogar, não vou fazer isso, que é tudo que o Flamengo deseja. Então, vou jogar fechadinho aqui, Alex, sai um pouquinho da sua posição, vem um pouquinho mais pro lado esquerdo, pé que fecha um pouquinho mais, fica ali e tal. E quando a gente tiver oportunidade, velocidade para cima deles. Foi o que o Vasco fez. Eu acho assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Acho que o jogo, de uma forma geral, o Flamengo teve um pouco mais de controle, posse de bola, natural pela proposta. Trocou mais passes. Sim, trocou mais passes, mas é natural pela proposta. Mas se você observar, quantas bolas foram na trave do Flamengo? Duas. Pedro Raul. Quantas bolas o Flamengo chutou na trave? Foi uma, né? Uma. O Vasco perdeu um pênalti. Sim. Né? O Flamengo chutou muito mais de longa distância do que propriamente. Exatamente. Se você analisar, o Vasco teve a possibilidade maior de vencer. Lances mais agudos. Sim, teve uma possibilidade maior de vencer. Então eu acho que o Barbieri está de parabéns pelo trabalho, a aplicação dos jogadores do Vasco é sensacional. E aí não tem jeito, o Flamengo vai passar por aquilo que passa quando um time chega no ápice como ele chegou. Todo mundo vai jogar contra o Flamengo. E aí num clássico como esse, Vasco pela história que tem, há quanto tempo o Vasco não ganhava, lembra? Foi 2021, Sim. né? 2021 ganha um clássico. 2021. A questão não é nem o tempo que estava sem ganhar, porque 2021 até relativamente perto. Mas a questão é que de 2016 para cá, exatamente, era uma vitória, era essa a vitória de 2016 para cá. É importantíssimo. E o VP ele vai ter que vender, né? Parece que ele aprendeu, porque o que ele fazia no Flamengo, no Corinthians, ele não está fazendo no Flamengo, né? Eu acho que a questão dessa vitória aí, que acho que foi o Pedro ou foi o Breler ontem, que um dos dois falou isso no Linha, que eu acho que isso é fundamental. É uma vitória do Vasco que não é um mero acaso, porque o time se superou, o time é muito inferior e acabou se superando e vencendo e tal, etc. Olhar pra frente. E você olha para frente e você vê que aquilo foi um momento, um ponto fora da curva, porque é um clássico, rivalidade e tal. Não, você vê uma vitória do Vasco e você olha para frente e você vê que algo está sendo construído, que tem perspectiva, que tem um horizonte para o Vasco. Acho que essa é a diferença da vitória de ontem. E é aí que eu te pergunto o que está no GC aí, Bubu. Subiu de patamar o Vasco com essa vitória? Tudo bem, meu querido? Tudo legal. E aí, meus amigos, o que vocês acham? VP deve continuar como técnico do Flamengo? Porque quarta-feira agora nós temos um jogo contra o Fluminense, né?
decisão, né? Se o Fluminense ganhar, ele leva a Taça Guanabara, e se o Flamengo ganhar, ele ganha a Taça Guanabara. E aí, o que vocês acham? Que o Flamengo ganha? Vocês acham que o Vitor Pereira deve continuar se perder na quarta-feira? Vamos torcer para o nosso Mengão ganhar, né? Mas tá difícil, o técnico não tá ajudando. Ontem o Barbieri, para mim, foi melhor do que o Vitor Pereira, entendeu? Conta pra gente aí o que você acha aí, tá bom? E não deixa de se inscrever aqui no canal, coloca aqui nos comentários aqui o que você acha e se inscreve aí, valeu? Deixa seu like aí. Aquele abraço aí, tamo junto. Amanhã mais notícias aí do nosso Mengão, hein?